Graça e paz, queridos. Um bom início de tarde para você. O Senhor abençoe a sua vida grandemente nesse início de tarde. Estamos mais uma vez aqui no nosso Vem pro Cenáculo. Todos os dias nós estamos nesse horário, ao meio-dia, trazendo uma palavra do Senhor, uma palavra do céu para abençoar a sua vida, abençoar a sua caminhada cristã, né? E hoje nós temos uma palavra também para compartilhar com você. Eu peço que você, nesse momento, possa compartilhar o link dessa ministração com aquele que você ama, seu amigo, um familiar, para que ele possa receber essa palavra também e ser abençoado assim como você está sendo e vai ser abençoado. Então compartilhe, não deixe de compartilhar não. Outro pedido que eu tenho para te fazer é que você coloque o dedinho ali, clica no like, no joinha, porque assim o algoritmo do YouTube ele entende que esse conteúdo é relevante e ele alcança mais pessoas, ele começa a indicar, né, a mostrar esse conteúdo para outras pessoas e a palavra de Deus assim ela toma uma proporção maior, né? Posso contar com você? Então deixa seu like, compartilha, né, o link dessa mensagem de hoje para abençoar a vida das pessoas, tá bom? Vamos lá então? Querido, hoje se eu pudesse dar um nome para essa ministração hoje, seria um chamado para a solidariedade cristã. E quando a gente fala de ser solidário, não tem como desconectar essa questão de ser solidário com compaixão, empatia. E essas são características que um cristão verdadeiro tem que ter. Diante de situações difíceis, a situação precária de uma outra pessoa, e não tem como você olhar para aquilo e não ser tocado profundamente. Nós vemos na passagem, na palavra, em vários momentos, os apóstolos, os discípulos, o próprio Jesus, onde ele se compadece do povo, né, e toma uma atitude para que aquela situação seja mudada. E eu quero compartilhar um texto com você. Está em Atos 4, se você puder abrir a sua Bíblia, o seu smartphone, seu tablet, onde você tem aí o aplicativo da Bíblia. Eu espero que você tenha o aplicativo, né? Atos 4:33. Atos 4:33 diz assim: com grande poder os apóstolos continuavam a pregar. Ou seja, havia algo, aconteceu algo no capítulo 1, 2 e 3. Né? Se você não conhece a história, eu peço que você leia ali para entender aqui esse contexto. Com grande poder, os apóstolos continuavam a pregar, testemunhando da ressurreição do Senhor. E maravilhosa graça estava sobre todos eles. O 34. Não havia uma só pessoa necessitada entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam dinheiro da venda. Ou seja, havia ali a comunidade, um ajuntamento das pessoas, dos cristãos. Nessa comunidade aqui, nós lemos aqui no capítulo 4, versículo 34, que não havia necessidade alguma. Ou seja, ali onde eles estavam, se houvesse alguém precisando de algo, eles se juntavam, alguém era tocado pelo Espírito Santo e ali a prática era que todo mundo tivesse ali as suas necessidades supridas. Ah, mas o Senhor, ele pode suprir as nossas necessidades? Pode, mas ele pode usar e ele usa a mim e a você para que a bênção chegue no nosso irmão, na pessoa que está necessitada. Algumas vezes a gente já passou, né? Eu já passei por diversas situações onde me deparo com aquele irmão, uma pessoa que está necessitada de algo, passei por aquela pessoa, passei bem mais específico, né? Certa vez estava eu e o Mateus, eu gosto de trazer, eu já falei isso aqui, eu gosto de trazer algumas experiências vividas, eu e minha família, os meus filhos, porque você vê que é possível e você pode ter passado por isso ou ainda vai passar. E quando acontecer, eu creio que o Espírito Santo vai tocar o teu coração e você vai lembrar da situação e também da palavra, do que diz a palavra, né? E então, dessa vez, estava passando com o Mateus por uma região aqui próxima da cidade, centro de Suzano, e já era noite, e nós vimos uma pessoa, estava frio, né, bastante frio, e nós vimos uma pessoa necessitada, no chão, na esquina de
de um quarteirão onde nós passamos, né, e estava muito frio. E eu falei com o Mateus, passei por ele, olhei a situação, comentei com o Mateus, o meu filho, e falei, nossa, que situação, né? A que ponto chega o ser humano, né? Então, por escolha ou não, por situações que levaram aquela pessoa a estar ali. Mas, enfim, eu passei por aquilo e vi aquela pessoa lá. E fui embora. Mas, alguns metros para frente, algo forte no meu coração, pedindo para que eu voltasse, mas não voltasse de mãos vazias, que eu arrumasse algo para que aquela pessoa ou ela saísse daquela situação na rua, ou para que eu alimentasse. Então eu voltei para casa, peguei algumas coisas de alimento, pão, chocolate quente, algumas coisas para ele comer, para a pessoa que estava lá, não sabia se ela estava com fome ou não, blusa que eu tinha lá e uma coberta que eu tinha, né, para poder tentar, se não conseguisse tirar ele da rua ali, que foi o que aconteceu, não consegui tirar ele da rua, mas deixei ele ali pelo menos mais preparado para aquele momento de frio, né? E ali aquilo impactou a vida do meu filho naquele momento, né? No entanto, eu vi ele fazendo isso algumas vezes depois, né, ele contando das experiências que ele teve sozinho. Isso é muito interessante. Então aqui, voltando para a palavra, não tinha necessidade porque eles amavam uns aos outros. Então ali a essência do Senhor, a essência deles como filho, né? Se ele é filho, se você é filho, você deve anunciar a palavra do Senhor. Se você é filho, você deve ter um comportamento igual ao Senhor. O Senhor se movia por compaixão. Ele teve compaixão, ele nos amou primeiro, assim nós podemos amar também, né? Uma outra referência que eu quero trazer para vocês aqui nesse momento, 1 João capítulo 3, versículo 17 e 18 diz: filhinhos, não amemos só de palavras, nem de língua, mas também por ação e verdade. Ação em verdade. Ação na verdade, a verdade que você conhece, a verdade pela qual você foi liberto. Se você foi liberto dos seus conceitos, dos seus preconceitos, teve a sua vida transformada, você nasceu de novo, essa deve ser uma característica sua, minha, uma característica nossa do cristão. Viver em empatia com a dor do próximo, chorar com aqueles que choram, é bíblico, isso está escrito na palavra. Estar com eles. Né? E qual é os princípios, como eu já coloquei aqui, eu quero repetir eles novamente. Existem alguns princípios para viver essa vida cristã em amor, em solidariedade, em compaixão. A primeira delas é empatia. O que é empatia? É você reconhecer o sofrimento alheio. Né? Como eu citei agora há pouco, Romanos 12, 15, diz assim: alegrai com os que choram, alegrai com os que se alegram, chorai com os que choram. Não é? A ação, eu tenho que agir, eu percebi, foi me mostrado aquilo. Faça alguma coisa. Se você teve um sentimento, uma sensação, o Espírito Santo te tocou, não vai levar para o outro. Você pode até pedir ajuda, sim, claro, né? Mas é para que você tenha uma ação condizente. Então não basta só eu sentir aquilo, compaixão, ai que dó, que pena. Não tem que ter dó. Se você tem dó, você tem que fazer alguma coisa. Então tenha a ação de executar, realizar algo em prol do seu próximo. Sim? Tiago 1,22 diz: não sejam só praticantes da palavra, mas não sejam apenas ouvintes, sejam praticantes da palavra. Não pratique. Você tem que ser generoso. Então, quais são os princípios? Ter empatia, agir assim que você teve aquele momento de empatia e colocar ali a sua generosidade em ação. Né? Aí eu quero te perguntar, você é filho? E essa mesma pergunta vale para mim, eu sou filho? Se eu sou filho, o meu chamado cristão ele deve responder ao sofrimento com amor prático, um amor ao próximo. A nossa vida tem que valer a pena, vivendo o evangelho, ele tem que ser vivido não só de palavras. Aqui a gente traz uma palavra, né, nesse momento abençoado, e é um momento abençoador também, mas só palavras, quando a palavra do Senhor, a Bíblia, os ensinamentos nos chamam
a ter uma ação, uma vida prática da palavra. Quantas vezes você já ouviu algumas pessoas falando sobre essa questão de você já leu a Bíblia? Quantos livros você leu? Você leu a Bíblia toda? É bênção ler, tem que buscar o conhecimento, tem que meditar nas Escrituras, sim, porque assim nós aprendemos do Senhor, o Senhor fala conosco através da palavra. Mas, querido, se você ficar só no literal, só na palavra, cadê a ação? Cadê a prática, como nós vimos aqui hoje? Tiago 1:22 fala sobre isso, de uma ação, não ser apenas ouvinte, senão você se engana a você mesmo. Não, vamos para a prática. Eu não posso dizer e me enganar dizendo, não, eu sou filho de Deus, porque assim diz lá no livro de João, capítulo 1, verso 12, todos aqueles quanto creram, foi-lhe dados o poder de se tornarem filhos. Se você creu, você tem o poder de se tornar filho. Se você é filho, você faz aquilo que o seu pai faz, por exemplo. O Senhor deixa muito claro isso nas Escrituras. Jesus falando da questão do Pai, quando os discípulos cobram ele, falando para mostrar o Pai, falou, como você quer ver o Pai? Você está me vendo e você não viu o Pai ainda? E ele fala em uma passagem que eu faço aquilo que eu vejo o meu Pai fazer. Se você declara que você é filho e tem essas experiências com o Senhor, que as suas experiências levem a uma vida prática do Evangelho, não só de palavras, não só de boca, mas que o seu coração esteja empenhado na sua vida cristã e naqueles que estão ao seu redor. Onde Deus te colocar, seja bênção, seja frutífero. O chamado cristão, ele faz isso. Ele faz com que nós reavaliemos a nossa vida cristã, porque não é só para você, o Evangelho não é exclusivo seu. Nós somos propriedade exclusiva do Senhor e através disso o Senhor nos dá a oportunidade todos os dias de olhar para as pessoas não com um olhar humano, com um olhar de repulsa, mas com um olhar de amor. Se eu não sinto isso ainda, se você não sente isso ainda, nós precisamos buscar fortemente, intimamente, um relacionamento com o Senhor, para que esse amor possa fluir de forma tamanha que as pessoas possam ser tocadas por aquilo que flui da nossa vida. Olha só, eu quero repetir aqui o verso de Atos capítulo 4, verso 33. Não havia 33. Com grande poder os apóstolos continuavam a pregar, testemunhando da ressurreição. Eles comunicavam o Evangelho ali, eles testemunhavam da ressurreição do Senhor, com maravilhosa graça, a graça que não vinha deles, mas do Espírito Santo, do Senhor que estava sobre eles. E não havia uma só pessoa necessitada, pois aqueles que possuíam terras, aqueles que possuíam bens, querido, se Deus te abençoou com recursos, esse recurso não é só seu. Você se empenha, você trabalha, você se sacrifica no dia a dia, no seu trabalho, como você deve estar agora, aí no seu horário de almoço, no seu trabalho. Estamos caminhando para o final já aqui. Mas esses recursos que o Senhor tem te abençoado é para que no momento oportuno você possa também abençoar outras vidas. Ou somar com o irmão, com o outro, para que essas vidas sejam abençoadas, que não haja necessidade. Você conhece os nossos projetos, os projetos em África, as crianças, onde são ali resgatadas, ensinadas, alimentadas. O meu e o seu recurso faz parte desse processo. Deveria fazer, ou deveria fazer. Então, queridos, o Senhor nos chama a testemunhar do Evangelho com poder e amor. Amor pelas vidas, amor pelo próximo. Assim como Ele nos amou, nós devemos amar o próximo, é um mandamento. Amém, queridos? Amém? Que você possa refletir sobre isso nesse momento.
né? Como é que você tem respondido, não ao chamado só do Senhor para o Evangelho, para falar do Evangelho, para ministrar o Evangelho, para falar de Jesus, mas ao sofrimento que está ao teu redor. Ah, mas eu não tenho capacidade. Não estamos falando de capacidade. Estamos falando que quando você olha alguém com sofrimento, como é que você reage? Vamos orar? Senhor meu Deus, meu Pai, peço que o Senhor nesse momento esteja nos abençoando, trazendo através do Teu Santo Espírito uma consciência, Pai, para que estejamos mais sensíveis, ó Senhor Deus, a tudo quanto acontece ao nosso redor. E percebendo isso, sabendo disso, Senhor Deus, que o Senhor nos dê o poder para agir, Senhor Deus, com empatia e com generosidade, estabelecendo assim o Teu amor aqui, Senhor Deus, ao nosso redor, em nome de Jesus. Que as vidas sejam tocadas, Pai, que as vidas sejam resgatadas, que vidas sejam, Pai, impactadas pelo Teu amor e a Tua graça. Nos abençoa, Senhor Deus, nos dê um dia e uma tarde abençoado. E que o Teu nome seja engrandecido em todo o tempo, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém, amém e amém.